Você já se perguntou como o grandioso Império Romano, que governava boa parte do mundo antigo, chegou ao ponto de se dividir e criar o famoso Império Bizantino? Essa história é cheia de intrigas, reformas, conquistas e grandes líderes que moldaram o futuro da civilização. No vídeo de hoje, vamos te levar por essa jornada fascinante, desde a tetrarquia de Diocleciano até as conquistas de Justiniano. Fique com a gente, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos históricos incríveis. O Império Bizantino era, na verdade, a continuação do Império Romano. Quando Roma começou a cair no Ocidente, o Oriente continuou firme e forte, com Constantinopla, hoje conhecida como Istambul, no centro de tudo. A cidade foi fundada em 330 pelo imperador Constantino, que transformou Bizâncio, uma antiga colônia grega, na nova capital do Império Romano. Por isso, Constantinopla também era chamada de Nova Roma. O que fez o Império Bizantino tão único foi sua mistura cultural. Enquanto o Império Romano original usava o latim e seguia o politeísmo, os bizantinos adotaram o grego como idioma principal e se tornaram o coração do cristianismo ortodoxo. Momentos marcantes. Fundação de Constantinopla. 330 Constantino escolheu essa localização estratégica, entre a Europa e a Ásia, para criar uma cidade protegida e próspera. Grande cisma, 1054. Aqui o cristianismo se dividiu entre a Igreja Católica no Ocidente e a Igreja Ortodoxa no Oriente, marcando a identidade religiosa do Império Bizantino. Reinado de Justiniano. O auge do Império. Justiniano reconquistou territórios do antigo Império Romano, como a Itália e o norte da África, e construiu a impressionante Basílica de Santa Sofia, que ainda é um marco arquitetônico. Quarta Cruzada, 1204. Um dos maiores golpes para o Império. Constantinopla foi saqueada pelos próprios cruzados, enfraquecendo a força do Estado bizantino. Queda de Constantinopla, 1453. Depois de resistir por séculos, o Império caiu para os turcos otomanos, marcando o fim de uma era. Curiosidades impressionantes. No auge do reinado de Justiniano, o Império Bizantino tinha 26 milhões de habitantes, sendo uma das maiores potências do mundo. Constantinopla era conhecida como a Cidade Dourada graças à sua riqueza e beleza. Suas muralhas eram tão imponentes que resistiram a diversos cercos antes de 1453. Apesar do declínio político e militar, o Império Bizantino floresceu culturalmente nos seus últimos séculos, criando artes e manuscritos que influenciam até hoje. O começo da divisão, a tetrarquia de Diocleciano. Tudo começou no ano 293, quando o imperador Diocleciano decidiu criar a tetrarquia, um sistema para dividir o poder entre 4 governantes. A ideia era simples: com um império tão grande, dividir o controle facilitaria a administração. Só que, com o tempo, a tetrarquia desmoronou, e Constantino, um dos governantes, assumiu o poder absoluto. Constantino fez algo revolucionário: escolheu Bizâncio, uma cidade estratégica entre a Europa e a Ásia, como nova capital do Império, renomeando-a para Constantinopla. Ele também favoreceu o cristianismo, tornando-o uma religião influente, embora ainda não oficial. Além disso, suas reformas no exército e na moeda ajudaram a estabilizar o Império por algum tempo. A divisão definitiva do Império. O Império foi dividido pela última vez em 395, após a morte de Teodósio, que declarou o cristianismo a religião oficial do Estado. Seus 2 filhos dividiram o Império. Honório ficou com o Ocidente, enquanto Arcádio governava o Oriente. Enquanto o Ocidente enfrentava invasões de povos germânicos e entrou em declínio, o Oriente conseguiu sobreviver, graças à sua riqueza e cidades fortificadas, como Constantinopla, protegida pelas imponentes muralhas de Teodósio. O Império Romano do Ocidente caiu em 476, mas o Oriente, que conhecemos como Império Bizantino, continuou firme. Avançando no tempo, chegamos ao reinado de Justiniano, um dos maiores imperadores bizantinos. Ele subiu ao trono em 527 e foi responsável por reformas incríveis. Justiniano criou um novo código de leis, o Corpus Juris Civilis, que influenciaria os sistemas jurídicos por séculos. Mas Justiniano não parou por aí. Ele reconquistou antigos territórios do Ocidente, como o norte da África, a Itália e partes da Espanha. Tudo isso com a ajuda de seus grandes generais, como Belisário.
Ele também enfrentou uma revolta popular em Constantinopla, a famosa Revolta de Nica, mas saiu vitorioso, consolidando ainda mais seu poder. E como esquecer da construção da Basílica de Santa Sofia? Esse marco da arquitetura bizantina é uma das obras mais impressionantes da história. A dinastia heracliana enfrentou grandes desafios como epidemias, declínio econômico e invasões estrangeiras. Após um período de instabilidade com Focas, Heraclio assumiu o trono e liderou a resistência contra os persas sassânidas, restaurando a Vera Cruz em Jerusalém. No entanto, a guerra debilitou o Império Bizantino, facilitando a expansão dos árabes muçulmanos, que conquistaram vastos territórios, incluindo Síria, Egito e partes da Ásia Menor. Sob o sistema dos temas, o Império reorganizou sua administração militar e territorial. No entanto, pressões contínuas de eslavos e búlgaros enfraqueceram ainda mais o controle bizantino nos Balcãs. O último heracliano, Justiniano II, enfrentou oposição da aristocracia e foi deposto, marcando o fim da dinastia. Dinastia Macedônica e Renascimento Bizantino. Com Basílio I, iniciou-se a dinastia macedônica, marcada por um renascimento cultural e militar. Sob Nicéforo II e João I de Cimices, o império expandiu-se para a Síria, Mesopotâmia e partes do Mediterrâneo, reconquistando Antioquia, Creta e Chipre. Basílio II, o búlgaro-octono, consolidou o poder imperial, derrotou os búlgaros e restaurou a supremacia bizantina nos Balcãs. Essas dinastias reforçaram o papel de Constantinopla como centro cultural, político e militar, garantindo a sobrevivência do império em tempos de grande adversidade. Problemas internos e o enfraquecimento militar. Tudo começou quando o famoso sistema dos temas, que organizava as tropas e a administração das províncias, começou a enfraquecer. Antes, o exército era formado por cidadãos locais, prontos para defender o território, mas imperadores como Nicéforo e Basílio mudaram isso. Eles apostaram em exércitos profissionais e mercenários, mas esses soldados eram caros, e o império já enfrentava dificuldades econômicas. Quando Basílio II morreu, ele deixou um grande tesouro, mas negligenciou sua sucessão. Os novos líderes não tinham habilidade política ou militar, e isso abriu caminho para decisões ruins. Por exemplo, começaram a ver o exército como uma despesa desnecessária e demitiram tropas nativas, substituindo-as por mercenários que, na hora do aperto, nem sempre eram confiáveis. Novos inimigos e territórios perdidos. Enquanto isso, novos inimigos surgiam por todos os lados. No sul da Itália, os normandos avançaram rapidamente, capturando importantes cidades bizantinas como Régio e Bari. Para piorar, o reino da Croácia tomou as cidades costeiras da Dalmácia. Mas o maior desastre aconteceu na Ásia Menor. Em 1071, o imperador romano IV Diógenes tentou enfrentar os turcos seljúcidas na famosa Batalha de Manzikert. Resultado? Uma derrota humilhante. Romano foi capturado pelo sultão Alparslano, que até o tratou com respeito, mas em Constantinopla, os golpes de Estado começaram, e o caos tomou conta. Os seljúcidas aproveitaram a oportunidade e tomaram quase toda a Anatólia, criando o sultanato de Rum, com capital em Niceia, a apenas 88 quilômetros de Constantinopla. A dinastia Comnena e a restauração. Agora, entra em cena Aleixo I Comneno, o primeiro de uma dinastia que lutaria para restaurar o império. Ele enfrentou os normandos, estabilizou as finanças e ainda buscou a ajuda do Ocidente. Foi aí que nasceu a ideia das cruzadas. Aleixo pediu ajuda para defender o império, mas o que veio foi uma multidão indisciplinada. Mesmo assim, ele conseguiu recuperar parte da Ásia Menor e reforçar Constantinopla. Seus sucessores, João II e Manuel I, continuaram a luta. João foi conhecido como um imperador justo e piedoso, liderando campanhas que devolveram várias cidades ao império. Manuel, por outro lado, enfrentou normandos, húngaros e até participou de alianças com os cruzados, mas sofreu um grande revés na Batalha de Miriocéfalo contra os turcos. Renascimento cultural e econômico. Apesar das batalhas, o período comneno trouxe um renascimento para o império. A economia floresceu, novas terras foram cultivadas, e o comércio internacional cresceu, com venezianos e genoveses dominando os portos do Mar Egeu. Na cultura, Constantinopla continuou a brilhar como o centro do mundo cristão.
O interesse pelos clássicos gregos foi renovado, e a arte bizantina viveu um período de ouro, especialmente nos mosaicos e na arquitetura. O começo do declínio, Dinastia Ângela. Tudo começou no final do século XII. Quando o imperador Manuel I morreu, deixou seu filho Aleixo II no trono, só que ele tinha apenas 11 anos e não sabia governar. Sua mãe, Maria de Antioquia, também não ajudava, sendo muito impopular entre os bizantinos por ser de origem latina. A situação explodiu quando Andrônico I, um parente ambicioso, assumiu o poder. Ele começou com boas reformas, proibiu a venda de cargos e trouxe mais justiça à administração pública. Mas, no campo militar, as coisas desandaram. Ele perdeu territórios importantes e acabou adotando medidas tirânicas para manter o controle. Sua tirania chegou ao fim quando foi deposto e executado por Isaac II Ângelo. A Quarta Cruzada e o saque de Constantinopla. Agora imagine isso, um império já enfraquecido pelas disputas internas e pelas invasões. Aí, no início do século XIII, os cruzados aparecem. A ideia inicial era conquistar o Egito muçulmano, mas no meio do caminho mudaram os planos. Eles foram parar em Constantinopla, guiados por promessas de riquezas e alianças políticas. Em 1204, após 2 cercos, a cidade foi tomada. E não foi só isso. Os cruzados saquearam Constantinopla por 3 dias. Relíquias religiosas, tesouros e obras de arte foram levados para a Europa, especialmente para Veneza. Foi um dos momentos mais trágicos da história bizantina. A reconquista e o retorno à instabilidade. Mesmo após o saque, o Império Bizantino não desapareceu de imediato. Ele se dividiu em estados menores, mas o Império de Nicéia conseguiu retomar Constantinopla em 1261. Só que essa vitória foi uma luz breve em meio à escuridão. Os novos imperadores enfrentaram desafios gigantescos, impostos altíssimos, insatisfação popular e constantes ameaças externas. Eles até tentaram expandir suas terras, mas o império estava exausto e cercado de inimigos, como os otomanos. O golpe final, os otomanos e a queda de Constantinopla. Enquanto o império enfraquecia, o Império Otomano crescia. Eles dominaram os Balcãs, e em 1453, sob o comando do sultão Maomé II, cercaram Constantinopla com um exército de 80.000 homens. Os bizantinos, com apenas 7.000 defensores, resistiram bravamente por 2 meses. Mas em 29 de maio de 1453, as muralhas foram rompidas. O último imperador bizantino, Constantino Xi, morreu lutando até o fim. Constantinopla caiu, marcando o fim do Império Bizantino e o início de uma nova era sob o domínio otomano. Os bizantinos eram verdadeiros apaixonados pelo conhecimento. Eles preservaram os escritos da antiguidade clássica, principalmente as ideias de Platão e Aristóteles, que influenciavam até a ciência e a filosofia. Apesar disso, nem sempre criaram novas teorias científicas. Mas calma, isso não significa que não eram brilhantes. Um exemplo incrível é a construção da famosa Igreja de Santa Sofia, uma obra-prima de engenharia. Com o passar dos séculos, os bizantinos aprenderam muito com os árabes e persas, especialmente em matemática e astronomia. Já no Renascimento bizantino, eles reacenderam sua paixão pelo aprendizado e ajudaram a espalhar ideias que inspiraram o Renascimento na Itália. A educação era muito importante para eles. Enquanto as crianças pobres aprendiam apenas o básico, as das classes mais ricas estudavam gramática, filosofia, direito, medicina e até astronomia. Já as meninas das famílias nobres, provavelmente, recebiam uma educação semelhante aos meninos, mas na maioria dos casos, elas só aprendiam a ler e escrever. Agora, algo curioso. Os bizantinos até zombavam das pessoas sem cultura. Isso mostra o quanto valorizavam o aprendizado. Além disso, Constantinopla era o centro do ensino superior, com universidades patrocinadas pelo próprio imperador. E aí, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo sobre o Império Bizantino. Como vimos, esse império foi uma verdadeira ponte entre o mundo antigo e a Idade Média, com uma incrível valorização do conhecimento, da ciência e da organização social.
Eles preservaram a sabedoria da antiguidade, foram grandes estrategistas tanto no campo da guerra quanto do comércio e deixaram um legado cultural que influenciou a história da Europa inteira. Gostou de conhecer mais sobre a sociedade bizantina e sua relação com o conhecimento? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, comentar aqui embaixo o que você achou. Até o próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais temas incríveis da história.